Então, meus irmãos, vamos lá começar o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a Gênese, continuar o nosso estudo da Gênese. Continuar o nosso estudo da Gênese, mas antes nós vamos ler o Evangelho para preparar o ambiente para a nossa oração, para o nosso estudo, né? Então, nós estamos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, nós já vimos as várias categorias dos mundos habitados. Nós já vimos. Deixa eu ver se está tudo bem aí, gente. Vocês estão. Tá, né? Porque Tá, deu. tudo bem. Tá. Nós vimos, então, as várias categorias dos mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos regeneradores, que foi o que nós vimos ontem. Né? Então, hoje nós vamos ler o item 19, a progressão dos mundos, como que esses mundos progridem, não é? Como que ocorre o progresso, assim como os homens, né, os seres encarnados, estão sujeitos à lei de evolução, será que os mundos também estão? Então, item 19, os espíritos vão dizendo assim para nós: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, todos os seres, animados e inanimados. Então, animados, eles que possuem alma, né? Ainda que seja uma alma bem primitiva. Inanimados é a matéria bruta. Então, todos esses seres, eles colocam seres inanimados como seres, interessante, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Então, a lei do progresso submete todos os seres, né? Ou seja, ela coloca debaixo suas asas, vamos dizer assim, né? A lei do progresso, toda a criação de Deus, né? Tudo progride, desde o mais ínfimo átomo, o átomo mais simples do mundo material, é o átomo de hidrogênio, desde ele até os átomos mais complexos, tudo progride. Depois passando para os reinos, né? Sai do reino mineral para o reino vegetal, e lembrando que existem elos de ligação entre um reino e outro. Existem algumas expressões que alguns dizem que é um mineral e outros dizem que já é um vegetal, né? Então, fica ali naquela... Outros, né, corpúsculos infinitesimais que estão na transição entre o reino vegetal e o reino mineral. Nós vemos, por exemplo, que os cristais, eles crescem, né? Não estaria ali já uma transição do reino mineral para o reino vegetal, né? Uma coisa que a gente pode pensar se isso poderia acontecer, né? Então, a própria destruição que aos homens parece ter o final de todas as coisas,
é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então, existe até uma lei de Lavoisier, que diz assim, nada se cria, nada se perde no universo, tudo se transforma, né? Ao mesmo tempo, todos os seres vivos progridem moralmente, progridem também, né, materialmente, os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos, destinados a constituí-lo, deveria percorrer progressiva. Mas, irmã, só um minutinho, eu vou ali abrir a porta para que o sinal da internet fique melhor. Bom, então, os mundos também progridem. Se as pessoas que estão habitando um planeta, elas estão sujeitas à lei do progresso, aquele mundo também. Então, ele diz assim, ó, marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada da natureza permanece estacionário, permanece parado, tudo é movimento. Quão grandiosa é essa ideia e de estágio do Criador. Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, né? A ideia, né, que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Então, quando nós começamos a fazer uma comparação da Terra com o sistema solar, por exemplo, né? Nós temos o Sol e temos mais 9 planetas, mas agora são 8, porque teve um planeta chamado Plutão, que perdeu a categoria de planeta, né? Mas quem sabe ele não volte a ganhar, porque ele não tinha todas as características para ser considerado um planeta. Mas a Terra, no sistema solar, ela não é o maior planeta do sistema solar. Existem planetas maiores do que a Terra, né? Saturno, por exemplo, Júpiter, são muitas vezes maiores que a Terra. A Terra, comparada com o Sol, é uma poeira quase, né? Ela é muito pequena. Ela é como se fosse uma bolinha, dessas bolinhas de tênis, lá no Maracanã, né? Naquele estádio do Maracanã. Uma comparação muito precária. O sistema solar, por sua vez, ele pertence, que o Sol, né, é uma estrela, e igual ao Sol existem bilhões, não é milhões, não, bilhões de estrelas iguais ao Sol e muito maiores do que o Sol, com seus planetas em volta. Então, a grande, maciça maioria não são visíveis para nós. Essas estrelas que nós vemos no firmamento, todas as noites, é um mínimo do que realmente existe nessa chamada Via Láctea, né? Então, a Via Láctea, ela, ela é uma morada de
incontáveis praticamente, né? Bilhões e bilhões de sistemas estrelares, de sóis, de planetas, não é? Ela é uma galáxia, nós chamamos, né? Então, o sistema solar, a Terra pertence ao sistema solar, a Terra gira em volta do Sol. O Sol, ele gira em volta de um aglomerado de estrelas, né? Gira em torno. Esse aglomerado de estrelas gira em torno, talvez, de outro, e juntos eles giram em torno da galáxia, chamada Via Láctea. A nossa galáxia, que possui bilhões e bilhões de sistemas e bilhões de planetas, ela é uma poeirinha. Existem bilhões de galáxias. Então, não seria razoável, nem razoável, do ponto de vista científico, né, a ciência da estatística, porque a estatística é uma ciência da matemática, né? Então, estatisticamente, é completamente inaceitável que só exista vida inteligente na Terra, né? Estatisticamente, matematicamente, milhares e milhares de planetas iguais à Terra existem na Via Láctea, e se eles são iguais à Terra, eles poderão possuir vida como a nossa, muito parecida com a nossa. E do ponto de vista filosófico, então, é um absurdo que não existam outros mundos com vida inteligente, né? Então, e do ponto de vista religioso, então, é inaceitável que Deus tivesse confinado a uma poeira cósmica a sua mais relevante, mais bela criação, que é o princípio inteligente, né? Que é esse foco de inteligência, que é a humanidade. A diferença toda está em que a humanidade não é, como nós vimos, restrita aos seres que estão na Terra. E também a humanidade tem vários graus de evolução, né? Então, seria assim, como ele diz aqui, né? Seria mesquinho e indigno do poder de Deus que ele restringisse a humanidade, né, ao planeta Terra. Segundo aquela lei, que é a lei do progresso, este mundo, que é a Terra, esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha. Então, nós que já estudamos a história, que já estudamos a própria geologia da Terra, nós sabemos o quanto o planeta já evoluiu. E os homens também que habitam a Terra, o quanto já também evoluímos, né? Saímos lá do homem da caverna para essa tecnologia fantástica, essa civilização que nós estamos, não é? Imagina que beleza, né? Ir lá da Pedra Lascada e chegar hoje, ar-condicionado, internet, telefone celular, comunicação instantânea. Olha aí, vocês me vendo, eu estou em Belo Horizonte e nós estamos nos comunicando. As ondas magnéticas levam a minha voz, a minha imagem, trazem a imagem de vocês e a voz de vocês para nós que estamos aqui, e isso é um grande progresso, né?
Então, da mesma maneira que nós evoluímos tecnologicamente, que nós evoluímos em ciência, nós também evoluímos moralmente, né? É fato que a evolução moral, ela vem depois da evolução intelectual. Porque quando o homem cresce intelectualmente, ele começa a perceber a importância da prática do bem. Ele começa a ter senso de ética, senso de estética, senso de beleza, né? De harmonia. Ele passa a desejar paz, passa a trabalhar pela paz, passa a usar a sua ciência, né? Sua inteligência para encontrar meios de pacificar o mundo onde nós estamos, não é? Então, segundo, né, essa lei do progresso, a Terra, né, já esteve no estado inferior e se alçará, né? Ela vai crescer sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Então, a Terra vai, sim, progredir moralmente, intelectualmente e também materialmente. Ele há chegado, né, à Terra a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, então nós vimos que a Terra ainda é um planeta de provas e de expiações, né? De orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de redenção, onde os homens são ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Então, imagina viver num mundo onde a lei de Deus seja reconhecida, né, e seja cumprida, e exerça o seu império sobre tudo e sobre todos. Realmente, nós não podemos nem imaginar o que seria isso, né? Eu sempre falo que eu me lembro de um congresso, primeira vez que eu fui, primeira vez que teve o Congresso Espírita Internacional, foi no Brasil, por isso que eu fui, porque eu definitivamente não saio do Brasil, nunca saí do Brasil. E então, eu fui nesse congresso, fui em Brasília, isso faz décadas já. Então, haviam pessoas espíritas de todas as partes, né, do mundo, a maioria brasileiros, mas muitos franceses, muitos espanhóis, portugueses, nesse congresso, e eram muitas pessoas. E então, ninguém conseguiu perder nada, tudo que se perdia, alguém achava, levava para um local, e as pessoas iam lá e encontravam os seus pertences. Não tinha ninguém fumando, não tinha ninguém bebendo, não tinha ninguém fazendo gracinha tola, né, falando tolice. As pessoas estavam todas voltadas para um ideal comum, o que elas, uma encontrando a outra e falando do que ela viu ela assistiu um tema e tal, e dizendo, olha, eu participei de estudo nessa sala, foi muito bom. Então, foram dias, assim, em que nós pudemos ter uma noção bem, bem, assim, bem básica mesmo, de o que seria uma comunidade onde as pessoas estão com propósito no bem, né? Desejosos de que o bem prevaleça. E olha, não tinha nenhum santo ali, nada. Pessoas mesmo, comuns. E que maravilha, né? Então, e já pensou quando toda a terra for assim, né? Em que reine a fraternidade,
a bondade, a generosidade, a piedade, né? Então, realmente nós precisamos trabalhar bastante, criar um ambiente favorável, com energias luminosas, participar de grupos de estudo, de orações, para que a psicosfera do nosso planeta vá se tornando mais sutil, né? Para que nós possamos trabalhar pelo progresso, né? Então, eu vou pedir para a nossa Malvina fazer a nossa oração. Pode ser, Malvina? Pode sim, Márcia. Então, boa noite a todos. Vamos fazer a prece do nosso estudo. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus e agradecer. Agradecer por mais um dia vivido, por termos o contato com os nossos amigos em que estamos estudando. Que possamos, Jesus, estar sempre estudando o teu evangelho, sempre conectando com as orações, com o aprendizado, que todos nós podemos agradecer a todo dia de nossas vidas. Jesus, peço a ti pelo nosso país, o nosso Brasil, tantos acidentes acontecendo. Senhor, leve a esses lugares a paz àqueles que ficaram e acolha todos aqueles que se foram, Mestre Jesus. Que os familiares dessas pessoas possam receber no coração o teu amor, a tua luz, para acalmar os corações nesses momentos que tantas coisas estão acontecendo. Deve ser por causa de uma época, por causa de umas pessoas que não ligam, pessoas que estão transtornadas nessa época, nem sabemos por quê. Jesus, ampare a todos, levando a tua luz, a tua paz e o teu amor. Que possamos, Jesus, contar sempre com o seu amor e com a sua presença. Que a espiritualidade amiga seja conosco aonde nós estivermos. Mestre Jesus, socorre aqueles que estão nas ruas, com frio, com fome, também os cegos, os estropiados, os enlouquecidos. Leva, Senhor, a esses lares a paz. Peço a Ti pelos hospitais, aqueles que lá estão, doentes, muitos com doenças incuráveis, outros com doenças mais leves, mais passageiras. Leva, Senhor, a luz a todos. Peço pelos médicos que trabalham nos hospitais, as enfermeiras, enfermeiros, o pessoal da limpeza. Acolhe, Senhor, o coração de cada um, dando força, fé e perseverança para que possamos continuar trabalhando na causa do bem de todos. Que a tua paz, a tua luz e a tua misericórdia seja sempre conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Que aconteça, Malvina. graças a Deus. Tamo junto. Tamo junto, né? Tão bom, né, amiga? Então, meus irmãos, hoje nós vamos estudar a Gênese, essa obra que compõe os 5 livros codificados por Allan Kardec.
porque, em verdade, Allan Kardec sistematizou o conhecimento disponível e disponibilizado pelos espíritos. Então, ele primeiramente escreveu o Livro dos Espíritos e talvez no começo, quando ele estava escrevendo, ele pensasse que era a tarefa dele era escrever o Livro dos Espíritos, mas depois ele achou melhor desdobrar cada parte do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes. A parte primeira, que fala das causas primárias, que fala de Deus, né, que fala da própria Gênese, ele, então, desdobrou, pegou esse conteúdo da primeira parte e escreveu, então, o livro A Gênese. E depois ele foi escrevendo os 4 livros que nós estamos estudando ao longo da nossa semana, todas as obras básicas, as 5 obras básicas. Em Gênesis, nós já estamos aqui no capítulo 14, falando dos fluidos, e item 16, a qualidade dos fluidos. Vimos, né, sobre fluidos, que a matéria, o princípio da matéria está lá, no fluido cósmico universal, né? O que é o fluido cósmico universal? Esse hálito divino, né? Que em sua origem ele é absolutamente imponderável, mas conforme ele vai sofrendo modificações, ele vai se adensando, então vai sendo formada a matéria. O fluido cósmico universal, ele é o condutor, do pensamento. Né? Então, qualidade dos fluidos. Na origem, o fluido cósmico, ele tem um pouco de simplicidade e que vai dar origem a tudo o que existe no universo. Então, nós temos toda a origem comum. Então, qualidades dos fluidos. Tem consequências de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Então, nós vimos que existe um adensamento de matéria que nós chamamos de fluido material, mas é apenas uma dimensão mais grosseira, mais adensada do fluido cósmico universal. E há uma outra dimensão de matéria mais sutil, e cada vez ela vai se sutilizando mais, e nós vamos, então, chamar de fluidos espirituais. Mas é sempre um adensamento do fluido cósmico universal, né? É sempre uma ponderabilidade. Quando nós desencarnamos e gravitamos para dimensões chamadas espirituais, lá nós vamos encontrar matéria que para nós parecerá sólida, será sólida como é para nós aqui, porque ela estará na mesma frequência que nós, né? Mas ainda é uma matéria, porém mais sutil. Então, essa ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais é algo que nós precisamos, porque Allan Kardec e os espíritos, né, que ditaram isso, é de uma importância capital e direta para nós. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento, aquilo que eu falei, então, quando nós pensamos o fluido espiritual, o fluido cósmico, ele vai transportar o nosso pensamento. Nosso pensamento é como uma palavra que nós dizemos, palavras são pedras soltas, né?
ou flores. E o pensamento é a mesma coisa. Nós supomos que podemos pensar qualquer coisa que não vai ter problema, mas o fluido cósmico, ele leva nosso pensamento de um ponto a outro do globo. Por isso que nós nunca nos distanciamos das pessoas. Aquelas pessoas que nós amamos, nós estamos sempre com elas, pelo pensamento. E o que é que nós devemos levar a esses nossos amores, né? Senão o nosso melhor, não é isso? Desejar que aquela energia que nós estamos colocando ali no fluido para ser transportada, que ela seja uma energia de luz e que leve carinho, que leve paz para as pessoas que amamos, e também desejar isso para toda a humanidade. Aí é a razão pela qual a importância da prece, o poder da prece, né? Então, sendo esses fluidos o veículo do pensamento, e podendo este, né, pensamento, modificar-lhes as propriedades, o pensamento modifica a propriedade do fluido cósmico. Como uma gota de anilina que você coloca num copo de água. É evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Então, a depender do magnetismo que nós impregnamos ali, aquele fluido, ele vai se transformar em uma forma, vai ter uma forma. É uma forma pensamento. E que essa forma pensamento tem vitalidade. Ela não tem vida, mas ela tem vitalidade. Interessante isso, né? Então, se nós estivermos desejando as pessoas que amamos, desejando saúde, desejando harmonia, desejando paz, então nós vamos impregnar esse fluido e isso vai chegar até essa pessoa. Ela vai sentir. O dia chegará em que nós vamos conseguir nos comunicar de forma sincrônica, que chama, né? Existe uma sincronicidade entre algumas pessoas. Há pessoas que sentem que o outro está pensando nela, né? Às vezes começamos a pensar em alguém, essa pessoa manda uma mensagem, né? Ou telefona, ou alguém fala sobre ela, às vezes nós estamos andando com alguém e começamos a cantar uma música juntos. Já aconteceu com vocês? Já, porque já aconteceu com todo mundo. Ou vamos falar a mesma coisa, tem até pessoas que dizem, são gente, porque estão falando ao mesmo tempo. É a sincronicidade que se dá, mas isso tem uma causa. É o pensamento que está vibrando na mesma frequência. E por isso que ocorre a sincronicidade, né? Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Do mesmo jeito que um perfume ou um cheiro pútrido corrompe o ar, não é? E os fluidos que envolvem os espíritos maus, ou que esses projetam, então os espíritos maus, eles têm fluidos que os envolvem, formas pensamentos mais variadas, né? São, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o comporta o grau da perfeição moral destes. Há pessoas que nós nos aproximamos delas
e nós nos sentimos bem. Há uma leveza, elas transmitem uma energia de serenidade mesmo. Muitas vezes elas estão risonhas, muitas vezes elas estão até falando alto, mas elas transmitem essa paz, né? E outras, muitas vezes estão sorrindo, estão em silêncio, aparentemente em meditação, mas elas emanam uma energia que não vai enganar, principalmente se a pessoa é médium, né? O médium vai sentir rapidamente que aqueles fluidos são densos, né? E o médium mais adestrado, ele vai conseguindo captar o tipo de impressão que o ambiente lhe causa. Daí a razão pela qual nós temos que escolher muito bem os ambientes onde nós vamos frequentar, né? Não é isso? Onde nós vamos colocar os nossos pés, não é? As conversas que nós vamos ter, não é? Então, há pessoas que não têm por nós simpatia, mas isso não deve nos abalar quando nós estejamos próximas dela. Devemos, ao contrário, procurar, sim, firmar o pensamento no bem e olhar para essas pessoas que não são simpáticas a nós, procurar nela algo que nos seja agradável, qualquer coisa, e fixar o nosso pensamento nisso, né? Isso é uma ciência, né? É neurolinguística. Você procurar, sempre que você está num ambiente, às vezes nós não conseguimos, claro, se nós pudermos nos afastar de um ambiente inadequado, mas às vezes a gente não consegue. Então, para que nós não venhamos a entrar, ser arrastados por aqueles fluidos perniciosos, nós temos que fixar o nosso pensamento fora dali, em alguma coisa diferente, e não entrarmos naquela faixa e ficarmos, então, muitas vezes, julgando o ambiente. Se nós estamos se nós estamos ali por alguma razão, consigamos, então, nos comunicar, né? Mas, para isso, evidentemente, que nós temos que estar a maior parte do tempo numa vibração leve, porque senão nós seremos facilmente arrastados, não é? Às vezes nós estamos conversando, aí uma pessoa chega, começa a conversar, aí vocês se lembram, nós estamos estudando categorias, né, de espíritos. Então, os espíritos sábios, né, eles são aqueles espíritos que debocham de tudo, né, os galhofeiros. Então, às vezes eles se aproximam, né, e nós temos que fazer de tudo para não entrar nas fichas. Nem sempre é fácil. Fora impossível fazer classificação ou classificação dos bons e dos maus fluidos, ou especificar as qualidades, tanto quanto a dos elementos, a diversidade deles. Então, se o pensamento modifica o fluido cósmico universal, né? Fluido espiritual, se o pensamento tem esse poder, nós vamos ter essas formas em tão grande número quanto de pensamentos. Né? Os fluidos não possuem qualidades sui generis,
deles, mas as que adquirem no meio modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações, a água pelos sais das margens que atravessam, certo? Vamos imaginar esse fluido como sendo um oceano, porém, às vezes nós estamos indo de carro no asfalto e nós vemos de longe o vapor d'água, ele passa, ele reflete a luz, vemos ali, aquilo ali é o vapor da água. Então, o fluido, ele é muito mais sutil do que isso, mas ele vai absorver, assim como a água, assim como o ar, né? Tudo o que está naquele meio. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. É por essa razão, então, que ao desencarnarmos, adentramos ao mundo espiritual, a essa outra dimensão, e então nós começamos a produzir objetos, muitas vezes não nos damos conta. Damos uma roupa e a encontramos. Só que essa roupa, ela está lá no guarda-roupa da terra, já foi doada, já talvez até acabou, mas como nós temos ela mapeada na nossa mente, né? Então, no mundo espiritual, nós vamos produzir sem compreender muito bem como isso se dá. Aos poucos, nós vamos, então, aprendendo a transitar, não é? Mas, então, nós vamos percebendo, quando chegarmos no mundo espiritual, que às vezes nós pensamos em algum objeto, ele já aparece na nossa mão, como um passe de mágica. Mas é porque o pensamento tem esse poder, né, de modificar o fluido cósmico que está ao seu redor. Também carecem de denominações particulares. Como os odores, eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Né? Como será que é um pensamento de ódio, né? Existe uma câmera, uma máquina fotográfica, chamada câmera Kirlian. Ela fotografa nossa aura, nossa emanação energética. E ela, então, os pesquisadores, né, o casal Q, conseguiram, inclusive, estabelecer padrões para determinados tipos de sensações que nós temos. Que cores essas sensações, que cores elas dão à nossa aura. Nada mais é do que essa modificação desses fluidos que estão à nossa volta, e então sabe-se que existem algumas cores que têm significado de pensamento de baixo teor vibratório, né? Então, a inveja. Por isso que nós temos uma multidão de espíritos que nos odeiam e não vamos conseguir esquecer, esconder nada. Dizem que
O amor, ele é como uma fumaça, nunca passa despercebido, né? Se você ama uma pessoa, isso vai exalar de você, principalmente na presença da pessoa, ela vai sentir que ela é amada, ela vai saber. Se você sente inveja, isso também vai exalar. Se você sente ciúme, o outro vai perceber, né? Basta ele ter um pouquinho de sensibilidade. E isso, os espíritos enxergam, mais do que os encarnados que sentem. Os espíritos desencarnados, eles veem a modificação da cor da aura da pessoa. E eles se aproximam ou se afastam, né? A depender da afinidade que eles vão ter com aquele tipo de emanação. Há pessoas que estão dizendo coisas belas, mas elas falam com tanta dureza. Às vezes, falam com dureza e querem dar ênfase à sua fala, mas a ênfase, quando nós estamos referindo ao magnetismo, ao poder do magnetismo, nunca é de um tom de voz forte, modificado, ou você falar com uma entonação para tentar convencer. Não é isso que vai convencer, né? O que vai convencer vai ser, sim, a autoridade moral daquele que está falando e as sensações que ele está impregnando tudo aquilo, né? Sobre o aspecto físico, né? Do ponto de vista moral, então, é isso, inveja, ciúme, orgulho. E sobre o aspecto físico, eles são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíferos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, tornam-se força de transmissão, de propulsão, etc. Então, quando nós estamos transmitindo o passe magnético, nós vamos impregnar, nós vamos impregnar o fluido cósmico com o nosso próprio hálito espiritual. Nós vamos estar transmitindo substâncias excitantes ou calmantes. Há pessoas que vão dar passe e elas se perturbam, inclusive. Quando nós estamos num ambiente protegido, os espíritos benévolos que ali estão protegem, às vezes, o paciente do aplicador de passe, porque não é porque a pessoa é aplicador de passes que ele tem autoridade moral suficiente para esse trabalho. Se ele não tiver, e se a pessoa que está recebendo aquela energia estiver fora daquela faixa vibratória, então ela não vai absorver, né? Mas há médiuns de cura, então eles manipulam os fluidos, às vezes até sem saber muito bem como, então eles transmitem, olha só, remédios, a extração do magnetismo na água fluidificada, né? Às vezes a gente pega uma água, ela está com um gosto diferente, às vezes está perfumada, às vezes, enfim, que são isso? Modificação dos fluidos. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade, e das propriedades da matéria, correspondentes aos efeitos que eles usem. Então, nós vamos parar aqui no item 18, tá bom?
para meditarmos nesse nosso hálito mental. Qual é o hálito que nós exalamos? O que a nossa presença causa, não é? Para as pessoas que estão à nossa volta, não é? Então, às vezes, nós mandamos uma mensagem de voz no WhatsApp. Essa mensagem, ela vai impregnada desse fluido que nós exalamos. O Ivone, ela é impregnada. Quantas vezes nós abrimos um e-mail, né, ou um WhatsApp, e aquele magnetismo nos atinge. Nós começamos a passar mal, às vezes, né? Então, o que é isso? Então, há todo um universo aí a ser desvendado por nós, que tem a ver com a matéria e com a disposição da matéria. E o quanto nós vamos influenciar o meio onde nós estamos, quanto a nossa presença. Então, só que tem uma coisa, né? Assim como tem os fluidos de inveja, de ciúme, de maldade, os fluidos de bondade, eles são muito mais poderosos. Uma emanação de alegria, ela contagia muito, mesmo, né? Então, o Mahatma Gandhi, ele diz o seguinte, que um homem que atinge a plenitude do amor, ele consegue neutralizar o ódio de milhões. Olha como o amor é poderoso. Por isso Jesus disse, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, como que nós vamos modificar o nosso hálito, não é? Os espíritos dizem, se não me engano, na questão 912, essa questão ela é muito importante, porque Allan Kardec pergunta qual é o meio mais eficiente seria para dominar a influência da natureza corpórea, das sensações, da matéria. Eficiente é uma palavra que ela significa mais barato, menos custoso, entender? Então, isso que é uma coisa eficiente, é algo que custa menos. Então, qual é o meio que custa menos para nós? Como que nós vamos, o que nós podemos fazer para combatermos a influência da natureza corpórea? E os espíritos dão uma resposta de 2 palavras: praticar a abnegação. Praticar a abnegação. Abnegação. Negar a si mesmo. Né? Ou seja, é uma forma de combatermos o egoísmo. E quanto mais nós formos, abnegação significa renúncia, renunciarmos. Cada vez que nós fazemos uma escolha, nós vamos renunciar a tudo ou mais, não é? Então, existem várias opções, você escolhe uma e renuncia às outras. Então, uma pessoa que ela sabe fazer escolhas adequadas é uma pessoa que aprendeu a renunciar. É uma pessoa que aprendeu a abnegar, a negar a si mesmo. E isso só é possível pela prática. Tem que praticar a abnegação, desde de manhã cedo até na hora de dormir. As situações, as circunstâncias, elas vão se apresentando. E cada vez que nós
praticamos a abnegação, nós descobrimos que nós somos muito mais poderosos do que supunhamos. Que nós, por exemplo, não precisamos de tantas coisas como imaginávamos que precisávamos. Então, voltando ao Mahatma Gandhi, só para nós encerrarmos, ele estava na Mahatma Gandhi, ele foi um advogado e que estudou na Inglaterra, mas era indiano. E ele, então, está voltando para a Índia, num trem, primeira classe, quando ele é expulso, jogado para fora, porque ele não podia, a classe dele, não podia estar junto com aquelas pessoas da primeira classe, então ele foi expulso daquele vagão. E ele ficou tão indignado que naquela hora ele entrou num estado alterado de consciência e ele então decidiu que iria libertar a Índia do jugo dos ingleses. E ele então começa essa tarefa, que vai durar toda a sua vida. Então, ele também fala sobre essa questão de o que é que nós necessitamos. Porque ontem, inclusive, nós falamos da pirâmide do Maslow, e na próxima quarta-feira nós vamos aprofundar essa pirâmide, porque ali nós vamos ver o que realmente é necessário, o que é o supérfluo. Então, ele está na Inglaterra como um líder político já, e então levam ele num shopping center. E tem todas aquelas lojas, e ele fica, ele acha muito lindo, ele para nas vitrines e fica olhando, e aí se aproxima alguém, e diz assim: Mahatma, o senhor está tão admirado, o senhor gostaria de alguma coisa? Fale qualquer coisa que nós lhe daremos de presente. E ele diz assim: não, eu estou vendo de quanta coisa eu não preciso. Olha, que incrível, né? Então, isso serve para nós. Às vezes nós estamos, sei lá, no shopping, ou qualquer coisa, e aí nós olhamos e desejamos, e desejo gera necessidade. Oi, Ivone, pode falar. Boa noite a todos. Pois Oi? Márcia, você falando que boa noite. Você falando que Mahatma falou daquilo que ele não precisava. Há um tempo atrás, eu fui para Brasília e tem uma parada de café no meio do caminho e tinha lá um andarilho, um passante. E nós oferecemos para ele biscoito, um rapaz queria dar uma blusa para ele, estava frio, e ele falou que não, estava caminhando, estava sentindo calor, que ele já tinha o suficiente. Ele pegou uma garrafinha d'água e 2 pacotes de biscoito. Pensa, uma pessoa em extrema necessidade, um passante, e ele disse, gente, isso faz anos, eu nunca me esqueci disso. Ele falou, não, já tenho o suficiente. Ele não pegou a blusa de frio, porque ele falou assim, não, eu estou caminhando, eu não estou sentindo frio. E então, aí eu assim, vou ter que carregar essa blusa, Vai ser um transtorno. Vou ter que carregar essa blusa, um transtorno. Imagina, uma pessoa em extrema necessidade dizer isso para alguém. Sabe? Então, assim, esse desprender-se dele foi real, Foi verídico, real. Então, assim, Mahatma Gandhi ter feito tudo isso, eu acredito. Agora, eu já tinha ouvido falar essa história do trem, ele voltando da Inglaterra, que não era da casta, na época ele pertencia àquela casta. Não, é a segunda vez que eu ouço, agora eu vou acreditar. Porque quando eu ouvi de uma pessoa, eu fiquei duvidando, sabe? Porque até então, eu conheci o mais puro de Mahatma, não sou estudiosa dele, mas sou muito admiradora. E eu jamais imaginei que ele tivesse tido uma revolta, que ele fosse lutar pelo seu povo, nessa história do trem. Então, agora eu vou acreditar que você... Exato. É quando ele
ele cai em si, né? Como se ele se conscientiza do quanto o povo dele era subjugado, né? Nessa hora, a consciência dele se expande, porque a nossa consciência ocorre, nós temos momentos de iluminação, muitas vezes, sob forte emocional, nós temos um insight, né? Então, nós podemos ter um insight e expandir a nossa consciência diante de um fato, uma grande dor, uma grande perda. Às vezes ocorre uma iluminação sem nenhum motivo aparente, mas foi isso. Claro que ele estava preparado, nós sabemos que ele é a reencarnação de Joana d'Arc, né? Quer dizer, aí já é uma suposição também, né? Não tem ninguém que afirme isso categoricamente, mas... Eu já ouvi uma pessoa assim, espírita dizer a mesma coisa, diz que ele é a reencarnação de Joana d'Arc, né? Então, assim, eu você tenho para mim... eu tenho para mim que seja, e eu que tenho para mim, né, também. Por quê, né? Porque há uma coerência entre Judas, Joana d'Arc e Mahatma Gandhi. Então, Judas vem aí, como Joana d'Arc, ele liberta a França, mas ele ainda liberta, entre aspas, né, que ela é uma jovem, né? Mas ela ainda usa da força da guerra, né? E da espada. E como Mahatma Gandhi, ele, ao usar ainda da luta armada, né, para libertar a França, ainda para ela mesma, né, para esse espírito, essa alma, não estava definitivamente pronto, mas aí, como Gandhi, tanto que ele liberta a Índia pela não violência, né? Sim, Então, por isso que parece que há, sim, uma coerência aí, né? Então, é isso. Mas ele diz isso, né? De quanta coisa não precisa. Então, quando nós também tivemos, assim, com muita vontade de alguma coisa, assim, ali vendo ali na internet, né? Querendo comprar, eu preciso disso, né? E vamos nos negar um pouquinho, né? Para poder dar para o outro, né? Então, é isso, Ivone, eu vou pedir para você fazer nossa oração. Pode ser? eu faço sim. Obrigada. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e sentimentos ao mais alto, a Jesus, que é o mestre de todas as obras. Agradecer pelo dia que passamos, pelos momentos que estamos vivenciando, e que possamos, Senhor Jesus, a cada dia fortalecer mais a nossa fé. E sermos, Senhor, despojados daquilo que não nos cabe, aquilo que não mais não é necessário. Podemos também, Senhor Jesus, desapegar do egoísmo, da falta de caridade, da falta de piedade, da falta de amor. Que não sejamos mais cegos diante das circunstâncias que estamos vivendo no nosso país, com tantos moradores de rua sofrendo. Esteja sempre conosco, Jesus. Dá os nossos lares, abençoe os nossos filhos, companheiros, o ambiente de trabalho e o trânsito, Senhor Jesus. Que possamos hoje termos uma noite de reflexão, de descanso. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Ivone. Graças a Deus.